quinta etapa do Campeonato Nacional de Flat Track voltou à Póvoa de Varzim, penúltima prova da temporada e com muito ainda para decidir nas várias classes. Ao contrário da primeira passagem pela Póvoa, em que o percurso era oval, neste caso os pilotos enfrentaram uma pista mais ao estilo motocross e que parece ter sido do agrado de muitos dos concorrentes. Avançamos neste resumo até à primeira manga da classe Tracker. 8 pilotos presentes e a forte hipótese de José Lima garantir já nesta prova o troféu de vencedor da época. Nesta primeira manga, André Felícia garantiu o terceiro lugar, o mesmo que ocupava no troféu após as 4 etapas anteriores. Na segunda posição, a escassas 3 décimas do vencedor, ficou Maurício Santos, que tentava prolongar a discussão pelo troféu até à última prova da época. Só que José Lima não permitiu que tal acontecesse e com o primeiro lugar nesta manga ficou ainda mais próximo de poder fazer a festa. Na segunda manga, muitos duelos animaram a corrida. Rodrigo Falcão acabou na 4ª posição. Os 3 primeiros lugares foram discutidos até ao final das 6 voltas ao percurso. Maurício Santos ficou na 3ª posição, a escasso segundo e meio da vice-liderança, que nesta manga foi ocupada por André Felícia. José Lima voltou a sair vencedor com menos de meio segundo de avanço para o segundo lugar, uma margem, no entanto, mais do que suficiente para começar a mandar colocar o nome do troféu de vencedor desta classe. Na final estiveram presentes os 6 melhores pilotos após as 2 mangas de qualificação. Pedro Martins ficou no 4º lugar, numa espécie de zona de ninguém, uma vez que terminou com 9 segundos de avanço sobre Rodrigo Falcão e 7 de atraso em relação ao terceiro classificado, que foi Maurício Santos. Apenas com menos 3 décimas de segundo terminou André Felícia, que garantiu o segundo lugar nesta final. Mais uma vez, José Lima saiu vencedor e fechou com chave de ouro esta passagem pela Póvoa de Varzim, que lhe garantiu a conquista do troféu de 2023 na classe Tracker. Mais assinalável ainda o feito de ter ganho todas as 15 corridas que foram realizadas esta temporada. Na classe Powerbike, o dia também podia ser de festa para Fábio Felícia. O piloto com o número 8 partia para esta 5ª etapa do troféu com mais 60 pontos que o segundo, que era Ricardo Pontes. Se nesta prova ganhasse 16 pontos em relação ao mais direto adversário, garantia desde já a conquista do troféu. 5 pilotos presentes nesta primeira manga. 5º lugar para Simão Vidinha, que terminou as 6 voltas praticamente ao mesmo tempo do 4º classificado, que foi André Ferreira. Ricardo Pontes, com o dorsal 69, ainda a sonhar com a conquista do troféu, via a situação complicar-se ao não ir além do 3º lugar nesta primeira corrida. Intrometia-se na luta pelas primeiras posições nesta prova Fernando Martins, número 111. Fábio Felícia tinha saído triunfante em 10 das 12 corridas anteriores da época e nesta primeira manga conseguiu a 11ª vitória da temporada. A segunda manga foi uma cópia perfeita da primeira. Simão Vidinha voltou a ser 5º classificado, ficou a cerca de 2 segundos de André Ferreira, dorsal 23, que ficou com o 4º posto. 3 segundos o separaram do 3º lugar, novamente ocupado por Ricardo Pontes. Fernando Martins confirmou o bom andamento mostrado na primeira manga e voltou a ficar no 2º lugar. Lá na frente, Fábio Felícia somava e seguia, tendo a conquista do troféu de Powerbike como destino final. A última prova do dia podia confirmar em definitivo esse objetivo. Simão Vidinha e Fernando Martins ficaram nas últimas posições desta corrida. Muito mais interessante foi o duelo pelo 2º lugar entre Ricardo Pontes e André Ferreira. Ricardo Pontes acabou na 3ª posição, a 4 décimas de segundo de André Ferreira, que garantiu o 2º lugar. Nem um nem outro viram de perto Fábio Felícia. O vencedor da corrida e também do troféu acabou esta prova com 17 segundos de avanço sobre André Ferreira e 18 em relação a Ricardo Pontes.
13 vitórias em 15 possíveis atestam bem a justiça do triunfo de Fábio Felícia neste troféu Powerbike. Já Ricardo Pontes e André Ferreira deixam para a derradeira etapa da época a decisão em relação ao segundo lugar desta classe. Olhamos agora para a classe rainha, a Dirt Bike. Por motivos pessoais, o líder do campeonato, Sérgio Rego, não esteve presente nesta prova na aguçadora e deixou espaço para se poder reabrir a discussão sobre o título de campeão nacional. A palavra estava agora do lado de Miguel Fernandes, José Lima e sobretudo Carlos Sá, que partia para esta quinta etapa do Nacional no segundo lugar do campeonato, a 38 pontos da liderança de Sérgio Rego. José Lima assegurou a quarta posição nesta primeira corrida, depois de um despique com Ricardo Rodrigues, em que este último acabou por ficar com o terceiro lugar. Nas duas primeiras posições ficaram Carlos Sá e Miguel Fernandes. Carlos Sá sabia que, na ausência de Sérgio Rego, todos os pontos eram importantes na corrida ao título. Garantia aqui 20 que o deixavam, por isso, mais perto da liderança do Nacional. A vitória nesta primeira manga também colocava Miguel Fernandes mais perto de Sérgio Rego. Segunda manga, com os mesmos 7 pilotos em pista, esta corrida mostrou exatamente os mesmos nomes nos 3 últimos lugares. Aliás, a única alteração ocorreu mesmo na terceira posição. José Lima e Ricardo Rodrigues trocaram de posições em relação à primeira manga. Desta vez a vantagem foi para Lima, que terminou as 10 voltas à pista com 4 segundos de vantagem sobre Rodrigues. Lá na frente, nada de novo, Carlos Sá voltou a ficar com o segundo lugar e Miguel Fernandes com o primeiro. Após as duas corridas, Miguel Fernandes tinha a garantia de ter reduzido para 43 pontos a distância para o líder do Nacional, Sérgio Rego. As notícias eram ainda melhores para Carlos Sá, que após 2 segundos lugares acumulava mais 40 pontos na conta pessoal e passava para a frente do campeonato, com mais 2 pontos que o anterior líder. Faltava perceber o que estava reservado para a última corrida desta penúltima etapa do Campeonato Nacional de Flat Track. José Alves foi 6º classificado, mas não conseguiu terminar a prova na mesma volta dos restantes 5 concorrentes. Hélder Rodrigues foi 5º classificado. José Lima assegurou o 4º lugar, mas podia até ter chegado um bocadinho mais acima, isto porque foi mínima a diferença para o terceiro posto, ocupado por Ricardo Rodrigues. Os 2 pilotos acabaram separados por menos de 1 segundo. Carlos Sá esteve envolvido na luta pela vitória, mas acabou por garantir um saboroso segundo lugar. Miguel Fernandes fez o pleno nesta passagem pela Póvoa de Varzim. Este novo traçado foi uma surpresa porque enquadra-se com o meu estilo de condução e adorei bastante. A prova em si correu bem, tive alguns percalços, algum nervosismo se calhar nos inícios das mangas, mas acabou por no final correr tudo bem. Fim de semana de emoções fortes em Braga. A cidade dos arcebispos era o palco das últimas 2 provas do Campeonato Nacional de Trial de 2023, que iriam consagrar os melhores do ano. O percurso englobava 10 zonas de obstáculos que os concorrentes iriam enfrentar por 3 vezes ao longo da tarde. No caso dos iniciados e infantis, eram 5 as zonas a percorrer nas mesmas 3 voltas dos mais crescidos. Helena Antunes foi a 5ª classificada. Números mais ou menos regulares ao longo do dia, Miguel Santos ficou no 4º lugar. Destaque para uma segunda passagem muito bem conseguida pelo piloto aos comandos de uma O7, onde acumulou apenas 10 pontos de penalidade. Terminaria a prova com um total de 46. Lugar mais baixo do pódio para Simão Domingos, que fez uma boa prova em Braga. Apenas 25 pontos de penalização, ao longo de uma competição em que melhorou sempre a sua performance. Em sentido inverso esteve Madalena Cruz, que ainda lutava pelo troféu da classe, 4 penalizações na primeira volta, 5 na segunda e 6 na terceira, para um total de 15 na prova.
Lucas Araújo foi o vencedor e com os 10 pontos do triunfo aqui acumulados, garantiu desde logo a vitória na época na classe de infantis. O piloto aos comandos de uma TRRS fez questão de sublinhar essa conquista com uma bela exibição em Braga. Apenas 8 pontos de penalidade na prova, divididos por 5 na primeira passagem, 2 na segunda e apenas 1 na terceira. 6 pilotos presentes na prova de iniciados. Nos lugares de pódio desta prova, terceiro lugar para Henrique Ferreira. Era terceiro classificado da geral do troféu e manteve essa posição para a última prova da época. Prestação muito equilibrada de Henrique, com 14 pontos de penalização na primeira e segunda voltas e 11 na terceira, para um total de 39. Martim Ferreira assegurou a segunda posição e garantiu também a conquista do troféu de vencedor da temporada. Prova em crescendo de Martim, que foi sempre melhorando a prestação de volta para volta. 14 penalizações na primeira passagem, 12 na segunda e apenas 9 na terceira. Rodrigo Castro, segundo classificado do troféu na partida para esta prova, ganhou esta sexta etapa em Braga. Quando se fala em regularidade, pode-se, neste caso, associar aquilo que fez Rodrigo, um total de 33 pontos de penalização ao longo da prova, divididos de forma exatamente igual pelas 3 passagens, 11 penalidades em cada uma das 3 voltas. A classe TR4 contou apenas com 2 pilotos presentes. Teresa Schreck, que não qualificou devido a ter excedido o tempo de prova previsto, e Manuel Inês, que saiu vencedor de Braga. O piloto da Escola de Trial da Federação Portuguesa de Motociclismo concluiu a prova com 72 pontos de penalização. Mas, e à semelhança do que já aconteceu em várias etapas anteriores, esta prova em Braga acabou por não pontuar para o troféu, devido a não se ter atingido o número mínimo de pilotos participantes. A única etapa onde tal aconteceu foi a terceira em Barcelos, onde Manuel Inês saiu vencedor, com Francisco Magalhães a ser segundo e Teresa Schreck terceira. Na classe TR3 estiveram presentes 5 concorrentes e as atenções estavam mais centradas em Vítor Caçador e Martim Garcia, os 2 primeiros classificados do troféu na partida para esta penúltima prova da época. Miguel Garcia foi o 5º classificado e soma agora um total de 17 pontos no troféu. Um degrau acima, em Braga, ficou Afonso Araújo, que garantiu o 4º lugar e mais 3 pontos na conta pessoal da temporada. Soma agora 33 e ocupa o 3º posto da geral. Ricardo Wilson subiu ao pódio em Braga. 3º lugar para o piloto aos comandos de uma TRRS 300, que terminou a prova com 51 pontos de penalização. Mas sempre a melhorar de volta para volta. 22 na primeira passagem, 15 na segunda e 14 na terceira. Ricardo Wilson somou apenas mais 5 pontos de penalidade que Martim Garcia, que ficou no 2º posto, com um total de 46. Martim, ainda a pensar na conquista do troféu, conseguiu uma boa prova em Braga, sobretudo na segunda volta, onde conseguiu passar sem penalizar por 4 das 10 zonas do percurso. O problema é que nessa segunda passagem também Vítor Caçador esteve em grande nível e conseguiu passar com distinção 5 dessas 10 zonas. Nas contas finais, apenas 3 pontos separaram os 2 primeiros, 43 para Vítor Caçador contra os 46 de Martim Garcia. Com a vitória nesta etapa, Vítor Caçador garantiu desde logo a vitória no troféu 2023 desta classe de TR3. Em TR2, João Silva foi o único piloto presente, algo que também já não foi novidade esta época. Apenas em São João da Pesqueira, na ronda de abertura esta temporada, estiveram presentes os necessários 3 pilotos para que a prova pontuasse para o troféu. Mesmo aí, João Silva fez questão de mostrar atributos e garantir o triunfo. Em Braga, concorreu sozinho, mas nem por isso deixou de se aplicar a fundo.
Como habitualmente, encerramos este resumo com a classe rainha de TR1 Elite e com a presença dos 3 habituais pilotos. Filipe Paiva ficou na terceira posição, num dia que foi muito complicado para o experiente concorrente da Trial Motor. 132 pontos de penalização no final da competição. Apenas a Zona 4, na última passagem, ficará como boa recordação para Filipe nesta prova em Braga, porque foi aí que conseguiu o único 0 em termos de penalidade. Mas mais do que a classificação, realce para a forma como Filipe Paiva continua, ao final de 2 décadas de atividade, a ser um verdadeiro embaixador da modalidade em Portugal. No segundo lugar ficou Paulo Bala Júnior. O piloto de Famalicão partia para esta penúltima etapa do Nacional a 15 pontos de distância do líder do campeonato, Diogo Vieira. Ainda era possível sonhar com o primeiro, mas a tarefa era de facto muito complicada. Mesmo assim, Paulo Balas conseguiu uma ótima prestação em Braga. Passou sem penalizações por 17 das 30 zonas do percurso, o que é de facto um belo resultado. E conseguiu ainda o feito de ter sido o melhor piloto em pista na primeira volta, com um total de apenas 14 pontos de penalização, contra os 19 averbados por Diogo Vieira. Os 18 que somou na segunda passagem foram os piores do dia, terminando depois a prova em grande estilo e com apenas 7 penalizações na terceira e última volta. Mas o dia era de festa anunciada para Diogo Vieira, que procurava um espetacular 9º título consecutivo na classe rainha do Trial Outdoor em Portugal. Como já aqui referimos, apenas a primeira volta foi menos conseguida por Diogo Vieira, com 19 penalizações averbadas nessa primeira passagem pelas 10 zonas de obstáculos do percurso, muito bem idealizado pelo Clube Automóvel do Minho e o Motoclube de Braga, que em conjunto organizaram este evento. Na segunda volta ao percurso, 8 zonas foram concluídas sem qualquer penalização. A derradeira passagem teve menos zonas limpas, 7 contra 8 na segunda volta, mas também teve menos pontos de penalização, 5 contra 6 da passagem anterior. Nas contas finais, Diogo Vieira somou 30 pontos de penalização contra os 39 de Paulo Bala Júnior. E por isso, no final, a vitória e também o título ficaram nas mãos do agora Enia campeão nacional de Trial Outdoor, Diogo Vieira. Tive principalmente 2 azares. Rebentei a fita com o guiador, que não é muito normal, porque as fitas normalmente estão baixas, mas aquela com o vento, acho que arrastou a fita um bocadinho para o meu caminho e prendeu-se no punho e rasguei-a. E depois noutra zona, a passar, acabei por deitar uma porta abaixo, que também não é muito normal, então levei 2 5 que complicaram um bocadinho a minha vida na primeira volta, mas depois consegui nas 2 restantes limpar um bocadinho e vencer também. O Cartódromo Internacional de Santo André foi palco pela segunda vez esta temporada de mais uma etapa do Nacional de Mini Velocidade. No Alentejo estiveram presentes quase 3 dezenas de pilotos distribuídos por 4 categorias. A primeira em pista foi a classe de Mini Motos 4.2, que contou com 7 concorrentes. Isaac Carapinha terminou no 5º posto. João Navais, com uma volta de atraso em relação ao vencedor, assegurou a 4ª posição nesta primeira corrida. No outro andamento estavam os 3 da frente nesta prova. Guilherme Pires, aqui com o número 14, ocupou o lugar mais baixo do pódio. Depois das boas prestações na primeira passagem do Nacional por Santo André e depois em Braga, o pequeno piloto transmontano de apenas 5 anos voltou a destacar-se. O segundo lugar foi para José Pedro Batista, que correu com o dorsal 34. Na terceira prova em que participou esta época, voltou a mostrar bom andamento. A vitória foi para Sofia Almeida. A piloto do Motocruzeiro Racing Academy terminou com quase 20 segundos de avanço para o segundo classificado e abriu boas perspectivas para a segunda corrida do dia. Nessa segunda manga, em Santo André, o 7º lugar foi para Martim Silva.
João Nabais foi sexto e Isaac Carapinha quinto. Guilherme Pires terminou na quarta posição, mas a quase 1 minuto do primeiro lugar. Entrando nos lugares de pódio, José Pedro Batista foi terceiro. Depois da vice-liderança conseguida na primeira corrida, garantiu o segundo lugar da geral nesta quinta prova da época. Nas contas totais do Nacional, José Batista é quarto da geral, com um total de 49 pontos. Na segunda corrida, Sofia assegurou o segundo lugar. Ficou a quase 20 segundos do vencedor, mas acabou por garantir a vitória nesta quinta etapa. O líder do troféu esteve impecável na segunda manga. No entanto, o modesto sexto lugar da primeira corrida acabou por o atirar para uma inesperada quarta posição nesta prova alentejana. Na sempre muito concorrida classe de IMR 90, 10 pilotos presentes para esta quinta etapa do Nacional e um aguardado duelo entre Diego Ribeiro e Tomás Canárias, os dois primeiros classificados do troféu. Mas este embate entre ambos acabou por não acontecer, porque entre eles se intrometeu mais uma vez Tomás Carneiro. Em Santo André, a primeira corrida desta categoria desvendou um 10º lugar para Tomás Figueiredo. Na posição acima terminou Lara Lopes. Carolina Azevedo garantiu o 8º posto. Carlos Almeida, Lara Santos e Dinis Seco foram respectivamente 7º, 6º e 5º classificados. Martim Vaz, com o número 5, terminou no 4º lugar, com uma volta de atraso em relação ao vencedor. Olhando para o pódio, a terceira posição foi para Tomás Canárias, um dos pretendentes à conquista do troféu. O número 26 acabou por fazer grande parte da prova sozinho e a 21 segundos do segundo, que foi Tomás Carneiro. Lá na frente, destacado, terminou Diego Ribeiro. O número 34 concluiu as 9 voltas ao percurso, com um tempo total de 8 minutos e 14 segundos, fazendo ainda a melhor volta desta primeira corrida, com o tempo de 54 segundos e 217 milésimas. No final, deixou o segundo classificado a 14 segundos de distância para um tranquilo triunfo. Na segunda corrida, destaque para a luta pelo 4º lugar, protagonizada por Dinis Seco e Martim Vaz. Aliás, esses lugares intermédios foram os únicos a mostrar alterações em relação à primeira manga. Isto porque os 3 primeiros foram os mesmos, tal como os 3 últimos. A ação, em termos de luta pela melhor classificação possível, aconteceu mesmo entre a 4ª e a 8ª posição. Dinis Seco, com o número 27, e Martim Vaz, com o 5, terminaram separados por escassos 2 segundos. A vantagem foi para Dinis, que no final do dia acabaria por garantir o 4º lugar da geral em Santo André. Na frente da corrida, Tomás Canárias voltou a ficar no 3º lugar. A segunda posição voltou a ser para Tomás Carneiro. Mais de meio minuto separou o segundo do terceiro. Tomás Carneiro é 4º classificado nas contas da época, com 65 pontos, numa geral que continua a ter Diego Ribeiro como líder destacado. A Moto 34 tem sido quase sempre imperial nesta classe, vencendo 3 das 5 etapas até agora realizadas. A confortável vantagem com que vai partir para a última prova da temporada no Bombarral parece ser mais que suficiente para garantir. Na classe Mini GP 110, também ainda tudo por decidir, quando falta apenas uma prova para o final da temporada. Em Santo André estiveram presentes 8 pilotos nesta categoria, como vem sendo habitual, 2 deles a competirem com motos automáticas. Carlos Almeida com o número 20 e Tomás Oliveira Santos com o número 15. E depois de 4 vitórias em outras tantas etapas do Nacional, desta vez Carlos Almeida não ganhou. Ainda assim ficou na frente do adversário direto na primeira manga, garantindo o 7º lugar, com Tomás Oliveira Santos a ficar em 8º. Simão Viegas foi 6º classificado nesta primeira corrida e Lucas Gaspar acabou na 5ª posição. Dinis Carvalho, aqui com o número 14, terminou no 4º lugar. Ficou a 7 segundos de distância de João Cancelinha, que foi 3º.
Tomás Santos garantiu a segunda posição nesta primeira manga, terminando as 14 voltas a escassos 2 segundos do vencedor, que foi Tiago Tomé. Na segunda manga, destaque para Tomás Oliveira Santos, que ao ficar no 7º lugar e relegando Carlos Almeida para a 8ª posição, acabou por garantir a primeira vitória da época nas 110 automáticas. Os dois pilotos trocaram de posição nas duas corridas e a volta mais rápida conseguida por Tomás Oliveira Santos acabou por lhe permitir levar para casa os 25 pontos do triunfo. Simão Viegas com o número 16 e Lucas Gaspar com o 19 repetiram as posições da primeira corrida. Lucas foi quinto e Simão sexto. Dinis Carvalho também repetiu a 4ª posição, que tinha alcançado na primeira manga, mas terminou a corrida completamente colado a Tiago Tomé, que foi terceiro. Os dois acabaram separados por apenas 24 centésimas de segundo. Tiago Tomé hipotecou as boas hipóteses que tinha de ganhar esta prova em Santo André. Ao sair da pista nesta segunda manga, ainda conseguiu recuperar e voltar à corrida para garantir o terceiro lugar, mas ficou a 8 segundos de João Cancelinha e a quase meio minuto do vencedor, que foi Tomás Santos. Na corrida de mini-GP das World Series da Federação Internacional de Motociclismo, estiveram presentes 5 pilotos. Todos tinham ainda aspirações a chegar a um dos 2 primeiros lugares que dão acesso à final, em Valência. Em Santo André, Tomás Carneiro, com o número 93, terminou a primeira manga no 5º lugar, mas bem longe da 4ª posição. Tomás ficou a 21 segundos de Henrique Vicente, que também acabou por fazer grande parte da corrida sozinho. Isto porque tinha vantagem confortável sobre Tomás Carneiro, mas também uma distância muito grande para o terceiro lugar. 17 segundos separaram Henrique Vicente com o número 23 da terceira posição, ocupada por Alexandre Cabá. O atual líder desta classe podia garantir já em Santo André o bilhete para a final e fez para que tal acontecesse. A luta pela vitória nesta primeira manga foi tremenda entre Cabá, Carlota Caruchinho e Frederico Guimarães. Os três fizeram a melhor volta na casa dos 50 segundos, foram aliás os únicos a fazê-lo. Curiosamente, Frederico Guimarães, com o dorsal 46, foi o que fez o tempo menos rápido, mas foi o que venceu a manga. Alexandre Cabá acabou então na terceira posição, a menos de 2 décimas de segundo de Carlota Caruchinho. A piloto com o número 28 acabou no segundo lugar, a pouco mais de 8 décimas de segundo do vencedor, que foi Frederico Guimarães. Estes 3 pilotos eram agora os 3 mais sérios candidatos para 2 vagas em aberto para a final de novembro em Valência. A segunda corrida não trouxe novidades em relação ao 4º e 5º lugar, que foram ocupados exatamente pelos mesmos pilotos. Tomás Carneiro foi 5º e Henrique Vicente 4º. Após estes resultados em Santo André, Tomás Carneiro ficou sem hipóteses matemáticas de chegar a um dos 2 primeiros lugares da classificação geral da temporada. Já em relação a Frederico Guimarães, a história é bem diferente. Com os 25 pontos somados em Santo André, Frederico Guimarães tem agora 84. Está no segundo lugar, com mais um que Carlota Caruchinho. A Moto Rosa de Caruchinho terminou as 2 mangas desta 5ª prova da época no segundo lugar e por isso garantiu exatamente essa posição em Santo André. São 2 concorrentes para apenas um lugar em aberto para a grande final em Valência. Isto porque o outro já está reservado para Alexandre Cabá. Com o triunfo nesta segunda manga, ficaram garantidos 20 pontos na prova e ficou também carimbado o passaporte para Valência.